Já pensou em simplesmente maratonar um canal no YouTube, e já sair pronto para passar em um concurso? Isso não é sonho. É realidade. Este aqui é o canal, que transforma seu tempo na frente da tela, em preparação de verdade. Curta, comente, inscreva-se, e comece agora sua maratona rumo à aprovação. Olá! Sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula de língua portuguesa. Hoje vamos tratar de um tema que aparece em praticamente todas as provas: compreensão e interpretação de texto. Saber dominar esse conteúdo pode ser decisivo para a sua aprovação, especialmente porque envolve habilidades de leitura, raciocínio e atenção aos detalhes. Vamos começar entendendo por que esse assunto é tão cobrado. Importância da compreensão e interpretação de texto. A habilidade de compreender e interpretar textos é uma das mais cobradas nas provas de língua portuguesa. Seja em provas do Enem, seja em concursos para cargos administrativos, técnicos ou jurídicos. Essas questões avaliam a capacidade do candidato de entender ideias centrais, localizar informações, fazer inferências e reconhecer intenções do autor. É um conteúdo transversal, presente em praticamente todas as provas de português. As provas geralmente usam textos como ferramentas para avaliar sua capacidade de leitura crítica e compreensão do que está escrito. Isso porque todos nós precisamos lidar com normas, comunicados, relatórios e outras informações escritas no dia a dia. Portanto, interpretar corretamente é uma exigência prática. Além disso, compreender o texto é o ponto de partida para acertar muitas outras questões da prova. Em resumo, saber interpretar textos não é só importante, é fundamental. Compreensão versus interpretação, diferença fundamental. A compreensão trata da apreensão direta do conteúdo. O que está dito no texto de forma explícita. Já a interpretação exige uma leitura mais aprofundada, voltada para sentidos implícitos, inferências, pressupostos e subentendidos. Saber distinguir esses dois níveis de leitura é essencial para marcar a alternativa correta e evitar armadilhas das provas. Compreender um texto é captar aquilo que está dito, de forma clara e direta. São as informações objetivas. Já interpretar é entender aquilo que está sugerido, deduzido, ou seja, implícito. Por exemplo, se no texto está escrito, Joana saiu correndo da sala. Isso é uma informação literal, de compreensão. Mas se a pergunta for, por que Joana saiu correndo, talvez a resposta envolva interpretar um estado emocional, como medo ou ansiedade. Isso já é interpretação. Diferenças entre compreensão e interpretação. Aqui temos uma tabela que resume bem essas diferenças. Compreensão envolve informações explícitas, perguntas mais diretas, como: o que aconteceu? Já a interpretação exige dedução, exige que o estudante pense além do que está escrito. Um erro comum em provas é confundir opinião pessoal com interpretação. Lembre-se, interpretar é inferir com base no texto, não no que você acha. Preste atenção nas palavras-chave das perguntas, como, de acordo com o texto, isso costuma indicar compreensão. Já expressões como, infere-se que, ou, sugere-se que, pedem interpretação. O que as provas cobram? Mas afinal, o que exatamente as provas cobram nesse conteúdo? Elas querem saber se você é capaz de identificar a ideia principal de um texto, perceber a relação entre os parágrafos, entender o sentido de palavras e expressões no contexto. Também é comum a cobrança de inferências, que são aquelas conclusões que você tira, com base em pistas do texto. E claro, reconhecer o que é fato e o que é opinião. Saber se o autor está apenas informando ou tentando convencer o leitor. Isso é interpretação crítica. Estratégias de leitura para provas. E como podemos desenvolver essa habilidade de forma eficaz? Aqui vão algumas estratégias. Primeiro, leia o texto com calma e atenção, mesmo que ele seja longo.
Depois, destaque palavras-chave e conectivos como, portanto, mas, porém, embora, porque eles indicam relações importantes. Tente entender a ideia central, antes de ir para as alternativas. Isso evita que você seja influenciado por opções parecidas. E lembre-se, se surgir dúvida, volte ao texto. A resposta correta sempre tem respaldo no que está escrito, mesmo nas questões interpretativas. Interpretação e armadilhas das provas. Agora, atenção redobrada. As provas criam armadilhas linguísticas, para testar seu foco. Em concursos públicos, por exemplo, o Sebrasp adora questões com uma única alternativa do tipo, certo ou errado, exigindo análise minuciosa. Já a FCC e a FGV colocam alternativas quase idênticas, em que uma palavrinha pode mudar tudo. Fique atento a expressões como, nunca, sempre, apenas, todos. Elas tendem a tornar as alternativas falsas, por serem generalistas demais. Exemplo de questão, compreensão literal. Vamos ver um exemplo de questão de compreensão? Joana preferiu sair mais cedo, para não se atrasar, apesar de o trânsito estar tranquilo. Pergunta: por que Joana saiu mais cedo? A resposta correta é, porque não queria se atrasar. Vejam, essa informação está claramente no texto. Nenhuma inferência é necessária. É só ler com atenção. Exemplo de questão, interpretação inferencial. Agora um exemplo de interpretação. Ao fechar a porta, sem olhar para trás, Lucas dava um passo que, até então, evitara por anos. A pergunta é: pode-se inferir que? A resposta correta é: Lucas tomou uma decisão importante e difícil. Veja que o texto não diz isso diretamente, mas dá pistas. Ele evita esse passo há anos e agora o faz, sem olhar para trás. Isso sugere coragem, decisão. Uma dedução bem construída. Conclusão e dicas finais. E para finalizar, aqui vão algumas dicas práticas. Sempre baseie suas respostas no que está no texto. Não nas suas crenças ou conhecimentos externos. Leia as alternativas com atenção aos detalhes. Às vezes, uma simples palavra invalida toda a opção. Pratique com provas da banca que você vai enfrentar. Isso te prepara para o estilo e o nível de exigência. E mesmo você, que está estudando aqui para o Enem, aulas de reforço e tudo mais. Praticar questões de concursos é um excelente exercício. E acima de tudo, leia com consciência, com atenção e com lógica. Como de costume, vamos resolver agora 3 questões de concursos anteriores, para praticar o que foi aprendido na aula. A primeira questão foi aplicada pela Banca FGV, no concurso para Procurador Legislativo, da Câmara de São Paulo, em 2024. Acompanhe o enunciado. Observe o seguinte texto. Estava sentada à mesa, a ler o diário de notícias, no seu roupão de manhã, de fazenda preta, com largos botões de madrepérola, o cabelo louro, um pouco desmanchado, com um tom seco, do calor do travesseiro. A pergunta é, trata-se de um texto descritivo. Assinale a consideração correta, sobre o fator, tempo, neste tipo de texto. As alternativas são: A. O texto mostra a mesma realidade, em momentos distintos. B. O texto se apoia em um momento único. C. Os elementos do texto se mostram em sucessão cronológica. D. O texto é completamente atemporal. E. O texto situa a descrição no momento presente. Escolha qual a sua resposta. Escolheu? Ok. A alternativa correta é a letra B. O texto se apoia em um momento único. Vamos entender o porquê? Trata-se de uma descrição, ou seja, não há ações que se desenrolam no tempo, como em uma narrativa. O texto fixa uma imagem, uma cena, quase como uma fotografia.
A personagem está sentada, lendo, e o autor descreve detalhes do seu visual, do ambiente e da situação. Tudo isso se passa no mesmo instante. Por isso, dizer que o texto se apoia em um momento único está correto. Já as alternativas, A e C, envolvem a ideia de tempo em movimento, o que não é o caso aqui. A letra D é incorreta porque o tempo existe, só que é fixo. E a E também está errada, pois o tempo verbal usado é o pretérito imperfeito, não o presente. Vamos agora para a segunda questão, elaborada pela Banca Sesgran Rio, no concurso para o IPEA, também em 2024. A pergunta é sobre um texto que fala de infraestrutura e economia. O fragmento que resume as propostas de solução apresentadas no texto é: vamos ao texto. A infraestrutura inadequada, seja em termos de estoque ou qualidade, é atualmente uma das principais barreiras ao crescimento e ao desenvolvimento econômico brasileiro. No Brasil, investimentos públicos e privados em infraestrutura econômica corresponderam, respectivamente, a 0,75% e 1,1% do PIB ao ano, em média na última década, perfazendo um total de menos de 2% do PIB ao ano, na média. Tal volume situa-se bem abaixo da meta, estimada entre 4% e 5% do PIB ao ano, para um crescimento sustentável, o que enseja uma lacuna de no mínimo 2% do PIB ao ano. Esse panorama ilustra o senso de urgência do Brasil, que precisa aprimorar a eficiência do investimento público e, ao mesmo tempo, mobilizar o capital privado em escala e ritmo, tendo, portanto, de gerar as condições necessárias para incentivar substancialmente o investimento privado em infraestrutura. Dada a limitação fiscal do Estado brasileiro, a participação dos investidores privados aparece como uma importante fonte de recursos de longo prazo para o setor de infraestrutura nas próximas décadas. O desafio requer ação simultânea em várias frentes, seja no equilíbrio macroeconômico, no arcabouço regulatório, no planejamento institucional e nas políticas de financiamento. A primeira frente, sobre equilíbrio macroeconômico, é condição básica para crescimento econômico e social de toda a economia, afetando principalmente o usuário final, que, em última instância, financia a infraestrutura, via tarifas indexadas à inflação. A segunda frente sobre arcabouço regulatório abrange o fortalecimento constante das agências reguladoras, estabilidade regulatória com segurança jurídica, transparência nos reequilíbrios econômicos e financeiros dos contratos. A terceira frente sobre aprimoramentos no planejamento institucional reforça o papel das parcerias público-privadas no Plano Nacional de Infraestrutura e Desenvolvimento Estratégico Nacional de Longo Prazo, incentivando maior integração dos projetos com as prioridades de investimento do governo, reforçando os mecanismos de responsabilização das instituições e dos gestores públicos. Finalmente, a quarta frente relaciona-se a estruturas de financiamentos dos projetos e abrange melhorias quanto à repactuação de contratos de concessão, visando sua transferência de controle e continuidade na prestação dos serviços públicos, Step in Height e Step in Technical, mecanismos para desenvolvimento e ampliação da base de investidores, do mercado de debêntures de infraestrutura, incluindo questões sobre emissões internacionais e estímulos fiscais para investidores institucionais. Alternativas. A participação dos investidores privados aparece como uma importante fonte de recursos de longo prazo para o setor de infraestrutura. B. O desafio requer ação simultânea em várias frentes, seja no equilíbrio macroeconômico, no arcabouço regulatório, no planejamento institucional e nas políticas de financiamento. C. Equilíbrio macroeconômico é condição básica para crescimento econômico e social. D. O fortalecimento constante das agências reguladoras. E. O papel das parcerias público-privadas no Plano Nacional de Infraestrutura. Escolha qual a sua resposta. Escolheu? Ok. A alternativa correta é a letra B. E por que essa é a resposta certa? Repare que o enunciado pede um resumo das propostas de solução apresentadas no texto. E a alternativa B é a única que traz uma visão ampla, falando em ações simultâneas em várias frentes.
As demais alternativas tratam de pontos específicos, investidores privados, equilíbrio macroeconômico, agências reguladoras. São fragmentos importantes, sim, mas não resumem o conjunto das propostas, como pede a questão. A banca exige aqui que o candidato interprete o contexto geral e sintetize as ideias. Isso é um exemplo típico de interpretação global de texto em provas. Vamos à terceira e última questão, também da FGV, aplicada no concurso para auditor fiscal, da Prefeitura de Nova Iguaçu, em 2024. A pergunta é, sobre linguagem e identidade cultural. Vamos ao texto. Às 8:30 da noite, eu já estava na favela, respirando o odor dos excrementos, que mescla com o barro podre. Quando estou na cidade, tenho a impressão que estou na sala de visita, com seus lustres de cristais, seus tapetes de viludos, almofadas de cetim. E quando estou na favela, tenho a impressão que sou um objeto fora de uso, digno de estar num quarto de despejo. A. As metáforas usadas em referência à cidade e à favela evidenciam uma consciência crítica sobre os espaços públicos. B. O uso do registro não padrão prejudica o desenvolvimento da narrativa e o entendimento do sentido global do texto. C. As imagens que fazem referência ao espaço da favela demonstram uma visão realista e que traduzem afeto em relação a este ambiente. D. O uso do registro não padrão revela a identidade linguística da periferia. E. A expressão da fala popular se manifesta, exclusivamente, por meio de usos em desacordo com a norma padrão. Escolha qual a sua resposta. Escolheu? Ok. A alternativa correta é a letra D. Vamos entender? A questão avalia a capacidade de interpretar o uso da linguagem como construção de identidade. A alternativa D acerta ao afirmar que o uso da linguagem não padrão, ou seja, da fala popular, é uma forma de representar a identidade linguística da periferia. Não se trata de erro gramatical, mas de representação social. É a forma como aquele grupo se comunica, com sua própria lógica e contexto. A alternativa A está errada porque foca em consciência crítica, o que não é o foco central do texto, segundo o enunciado completo. A B tem viés pejorativo. A C traz um julgamento subjetivo. E a E generaliza e erra ao dizer que a fala popular se manifesta exclusivamente em desacordo com a norma. Mais uma vez, vemos como a interpretação exige atenção às nuances da linguagem e ao que o texto realmente quer dizer, sem julgamentos pessoais. Até a próxima!